O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite para você que está acompanhando a TV Câmara. Necessidades alimentares especiais foi tema de palestra realizada na segunda-feira na Escola do Legislativo. Fazer compras no supermercado não é uma tarefa simples para Sandra, que há 5 anos descobriu que é intolerante ao glúten. As dificuldades enfrentadas por ela são muitas. Fica muito difícil você ir no supermercado encontrar um pão que não tenha glúten, né, um macarrão que não tenha glúten. Os que têm o poder para ter para você é muito caro, né? Você precisa ter um poder aquisitivo um pouquinho melhor para poder estar consumindo esses produtos sem glúten. Estudos recentes nos Estados Unidos apontam que a alergia alimentar afeta cerca de 10% da população mundial, 3% nas pessoas adultas e de 6 a 8% em crianças e adolescentes. Os nutrientes que mais causam reações alérgicas são leite, ovos, amendoim, glúten e camarão. Para ampliar o conhecimento acerca do assunto, a bióloga Heloíse Milano, com apoio da fisioterapeuta e mestre em saúde pública Thalita Teixeira, do coletivo Acolhimento Alimentar, estiveram presentes na Escola do Legislativo na última segunda-feira e, em palestra, esclareceram as dúvidas e discutiram estratégias para a inclusão do público que possui restrição. Uma necessidade alimentar especial é qualquer condição que leve a pessoa a realizar uma dieta de restrição. Então, ela pode ser tanto por questões de alergia ou intolerância alimentar, doença celíaca, mas pode ser também por outras questões, por exemplo, obesidade, diabetes ou até mesmo algum tipo de outras doenças como pressão alta, esse tipo de coisa. A pessoa pode ter desde um formigamento nos lábios, ela pode ter uma garganta raspada ou então erupção na pele, pode ser sintomas gastrointestinais, então vai variar muito, mas como a necessidade alimentar especial ela também tem a ver com outros tipos de condição, por exemplo, pressão alta, então é necessário que se faça um acompanhamento bem de perto com o médico de confiança para que ele veja se é necessário passar com alergista ou então com gastroenterologista ou com alguma outra especialidade. Quem sofre de uma restrição alimentar nem sempre encontra o apoio necessário nos lugares comuns que a gente frequenta, então quanto mais gente ouvir falar do que é e mais gente se conscientizar do papel que tem para fazer a inclusão dessa pessoa, prestando atenção em como vai preparar os alimentos, perguntando se existe alguma pessoa que tem alguma restrição. Então, tudo isso faz com que a vida social, né, da pessoa que tem necessidade alimentar especial, ela seja melhor melhorada, na verdade. A modelo Marisa Paiva, eleita Miss Sênior Universo Plus 2019, foi homenageada com voto de congratulações. Marisa Paiva é uma pessoa simples e no passado sofreu muito preconceito pela obesidade. O cenário começou a mudar quando foi levar sua filha a uma agência de modelos. Naquele momento, foi convidada a pousar. De lá para cá, conquistou muitos títulos como Miss Sênior Universo, realizado em Salvador, na Bahia. Na noite da última segunda-feira, com a sua faixa, ela foi homenageada pelo vereador Laércio Trevisan Júnior. Jamais eu imaginava que um dia eu ia ser modelo, muito menos Miss, né? E eu fiz o primeiro trabalho, comecei a postar as fotos e as fotos começaram a bombar no Facebook, Instagram e tudo. E, de repente, eu participei de um concurso online, ganhei curtidas e muitos comentários, eu ganhei, foi unânime, e eu ganhei em primeiro lugar. E fiz outros concursos e fui ganhando, e além desses 4 títulos, eu já ganhei mais 2. Eu sou modelo Revelação 2020 já, e Miss São Paulo.
O autor da homenagem, durante sua fala, fez questão de reconhecer Marisa pela trajetória de vida e por ter superado muitos desafios. A Câmara de Vereadores reconhece esse trabalho na parte social, na parte de beleza, e é importante sempre registrar esses fatos que fazem a diferença na cidade de Piracicaba. Então, parabéns, Marisa Paiva, por mais essa conquista. A LOA, Lei Orçamentária Anual, proposta pelo Executivo Municipal, foi debatida em audiência pública realizada na tarde de ontem. A audiência pública realizada na tarde de ontem discutiu as alterações no plano plurianual do município para os próximos 4 anos. Além disso, os projetos que estão na LOA, Lei Orçamentária Anual, e na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, foram expostos aos vereadores e demais autoridades que estavam no plenário. A peça orçamentária fixa as receitas e despesas do município para o ano posterior, no caso 2020. A projeção de arrecadação, segundo o secretário municipal de administração, está orçada em R$ 1.4 bilhões. As secretarias municipais de saúde e educação, segundo ele, são as pastas que receberão os maiores aportes. Como nas reuniões anteriores e como nos orçamentos também, as secretarias que mais recebem aporte de recurso são a saúde e a educação. Somente essas duas, a gente fala assim muito como que o município aplica esses recursos nessas áreas, né? Essas duas secretarias somente já representam 2/3 do orçamento da prefeitura. A vereadora Coronel Adriana, por exemplo, questionou o aumento de repasse de algumas secretarias, já que, segundo o que foi exposto, o orçamento municipal dos últimos anos tem fechado no vermelho. Nós estamos num período de não crescimento, com problemas de orçamento, e a gente viu algumas variações no orçamento de alguma secretaria para algumas ações que nos deixaram dúvida. Então, o que eu pergunto aqui, na Procuradoria-Geral, por que nós estamos aumentando de 400 mil para 1.130.000 a ação de apoio e modernização? Na Centre, o que está acontecendo que nós estamos fazendo a mesma coisa? Apoio administrativo à Centre, de 400 para 1.040.000. A questão da reforma da Semutre, nós já estamos em 9,5 milhões em 3 anos. 2,9 orçados, né? Não sei se está executado, é orçado. 2,9 milhões em 2018, 3 milhões em 2019, 3.600 em 2020 previsto. Então, essa aqui é a nossa pergunta, por que está acontecendo essa questão aqui na Semutre? Manutenção do Departamento de Finanças, está aumentando em R$500 milhão o dinheiro orçado para manutenção do Departamento de Finanças. E a administração financeira orçamentária, mais R$400 mil. A gente entende isso como ações de custeio administrativo. Então, nos causa certa estranheza esses gastos. Apesar de a Prefeitura dizer que 2/3 do orçamento são para a manutenção das pastas da saúde e educação, o vereador Laércio Trevisan Júnior apontou problemas na rede municipal pública de saúde e defendeu a importância de propor emendas ao orçamento. Quando se faz alguma emenda é porque a população procurou a Câmara, ela se faz necessária, como é dos leitos hospitalares. Toda semana morrem pessoas porque não tem o leito hospitalar para internar. Toda semana pega a linha lá, pega a estatística lá de mortes. Isso é notório, 10 dias uma pessoa que tem um AVC ficar no pronto-socorro. Que chance que ela tem de sobreviver? Nenhuma! O presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores de Piracicaba, André Bandeira, falou dos próximos passos a partir da audiência pública desta quinta-feira. Então, com todo o conteúdo discutido aqui hoje, vai ser avaliado agora pelos vereadores. Os pareceres, inclusive, dos projetos vão ser exarados pela Comissão de Legislação e Justiça desta Casa de Leis, pela Comissão de Finanças desta Casa de Leis. Alguns questionamentos, principalmente por conta da vereadora Adriana, muito provavelmente vão ser encaminhados por escrito para a resposta do Executivo, e que isso eu pedi a ela que seja feito com celeridade, para que essa resposta venha ainda antes do processo de discussão e votação desses processos, e aí, o quanto antes possível, a presidência
vai estar pautando esses projetos para discussão e votação aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Piracicaba. A Escola do Legislativo da Câmara promoveu ontem o 3º encontro do curso de Iniciação Política. Com o objetivo principal de trazer um conteúdo capaz de alterar a relação do sujeito comum com a política, o curso de Iniciação Política oferecido pela Escola do Legislativo teve seu último encontro realizado na tarde de quarta-feira, dia 13. O público, em sua maioria jovem, foi apresentado a temas como a democracia, ética, cidadania e direitos. A palestrante Maria Isabel Soares abordou na aula de encerramento a estrutura do Estado brasileiro e as conquistas e a organização da sociedade. Isabel deseja que estes participantes comecem a enxergar a política atual com outros olhos. A gente vive uma cultura que olha com olhos muito viciados para a política, como se a política fosse só coisa ruim, né? Como se o Brasil só tivesse fracassos para coletar. E não é bem assim. A gente tem coisas muito boas que acontecem, tem os problemas e os problemas precisam ser resolvidos. E uma forma da gente resolver esses problemas é tendo uma participação política mais intensa, é sabendo do que acontece no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E também olhar para o copo que está meio cheio, né? A gente tem o copo que está meio vazio, que é problemático, mas tem coisas que são boas e que estão acontecendo. Então a ideia é jogar luz sobre isso e ver e mostrar que cada um é agente político aonde tiver, é capaz de fazer transformações aonde tiver. Então, por isso eu acho que esse curso é bastante importante. A estudante Brígida Carneiro esteve presente em todas as aulas. Deseja seguir carreira na política e conta o quanto o curso a engajou na área. Quando a gente conversa com pessoas diferentes da gente, a gente acaba agregando valores e eu saí daqui muito mais completa. Entendi coisas que eu não tinha conhecimento. Comecei a ver por que caminho eu posso seguir para conseguir seguir no ramo da política, que é o que eu quero fazer. E eu me senti muito diferente, foi muito bacana. Para a vereadora Nancy Tami, é fundamental que o Poder Legislativo dê espaço para ouvir e instruir os jovens, que precisam entender o quanto são importantes em um processo democrático. Além da estrutura legislativo, judiciário e executivo, a gente tem muitos espaços de participação da sociedade e essa voz tem que ser ouvida. Tem que valorizar a democracia e trazer cada um para se expressar e não ter medo do diálogo, não ter medo da democracia, não ter medo dos espaços que a gente deve ocupar sim para ter a voz da sociedade mais forte e mais presente. Maria Isabel também realizou um jogo com os presentes para esclarecer as funções e os cargos do poder dentro da estrutura do Estado brasileiro, além de atividade em grupo que completou as aulas anteriores. Confira os eventos programados na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Na segunda-feira, haverá abertura de 2 pregões presenciais. O primeiro, 9 horas da manhã, será para fornecimento parcelado de água em galões em regime de comodato. E o segundo, 1 hora da tarde, será para fornecimento parcelado de polpas de frutas. As 2 licitações ocorrem na sala de reuniões no 2º andar do prédio anexo. Na terça-feira, 9 horas da manhã, no hall do Salão Nobre, haverá abertura da exposição Brasil, Esperança Alimentar do Futuro. Às 7h30 da noite, no plenário, haverá audiência pública para prestação de contas sobre a constante falta de água em alguns bairros de Piracicaba. Também às 7h30 da noite, no Salão Nobre, haverá uma reunião solene por autoria do vereador José Longato em homenagem ao Dia do Cavaleiro. Na quinta e sexta-feira, às 8h30 da manhã, no Salão Nobre, será realizada a oficina Interleges. Lembrando que todas as licitações realizadas na Câmara são do tipo menor valor global ou por item com recibo de retirada de edital pela internet. Você pode acompanhar os eventos ao vivo pelos canais 4 da NET, 9 da Vivo, 60.4 da TV Digital, pelo canal do YouTube TV Câmara Piracicaba ou presencialmente na rua Alfere José Caetano, número 834, no centro.
Logo mais terá início nossa programação ao vivo com a reunião ordinária desta quinta-feira, que tem em sua pauta 2 projetos de decreto legislativo em discussão única, 2 moções, 11 requerimentos e 7 projetos de lei, 3 em segunda discussão e 4 em primeira. A tribuna popular será utilizada por Eliana Cesário, com o tema Urbanismo e Impacto Social. Em seguida, por Wilson Trindade, que falará sobre melhorias na saúde de Piracicaba. E por último, Marco Ferreira abordará o item 7 do relatório final da Comissão de Estudos do SEMAI. Durante o expediente, o presidente da Câmara, vereador Gilmar Rota, fará entrega de moção de aplausos para a diretoria do Esporte Clube 15 de novembro. O início é logo mais às 19h30. O Jornal da Câmara termina aqui. Na próxima segunda estou de volta. Até lá!